E será que o Mundo Estranho tem um potencial para se tornar um novo clássico da Disney? Ou será que o filme é uma grande decepção? Vem comigo que no vídeo eu já vou trazer a crítica do filme Mundo Estranho. E chegou nos cinemas o filme Mundo Estranho, mais nova animação da Disney. E isso que eu acabei de falar tem muita força, tem muita pressão em cima de um filme que seria uma animação da Disney. Porque por méritos próprios, ao longo dos anos, a Disney foi lançando um clássico atrás do outro. E esses clássicos foram marcando a vida de várias pessoas ao redor do mundo. Tanto que tem muita gente que o seu filme preferido da vida é um filme da Disney, o seu personagem preferido que criou o caráter de muita gente personagens da Disney, para mostrar como os filmes da Disney, suas animações são fortes, são poderosas e são importantes para a vida de tantas pessoas. Então é inevitável que quando sai um novo filme da Disney, não importando se você sabe sobre o que é o filme, se você viu ou não um trailer, só de ter o logo da Disney, você já vai criar uma expectativa em cima do filme. E isso acaba sendo ruim para alguns filmes, porque alguns não têm a capacidade de se tornar esse clássico da Disney. Eu acho que Mundo Estranho sofre muito por causa disso. Não é por causa disso que o Mundo Estranho é um filme fraco. Eu achei ele fraco, eu vou colocar nesse vídeo porque eu achei ele fraco. Mas óbvio, a expectativa que eu entrei com esse filme, sem saber tanto sobre ele, obviamente foi muito mais por ele ser um filme da Disney do que realmente por ele ser uma nova animação. E pra mim, eu comecei isso aqui pra falar que pra mim existem 3 fatores que fazem com que as animações da Disney se tornem clássicos e marquem a vida tanto de umas pessoas. O primeiro fator seria a animação. A Disney sempre foi o melhor que a animação poderia entregar em quase toda a sua existência. Mesmo mudando a animação, saindo do 2D, entrando no 3D, mesclando 2D com 3D, não importa. A Disney sempre conseguiu trazer o auge dessas animações. Pra época que ela foi lançada, obviamente. Algumas animações podem ter envelhecido um pouco, algumas bem pouco, porque a maioria é feita em 2D, e isso acaba envelhecendo bem pouco a animação, mas de modo geral, pra época que cada filme foi lançado, ela era o auge que a animação poderia entregar. O segundo ponto seria a história. Normalmente histórias boas, envolventes, com uma boa mensagem que acaba marcando a vida das pessoas. E o terceiro ponto seriam os personagens. Personagens carismáticos, personagens engraçados, personagens que acabam fazendo com que os filmes se engrandeçam. Faz com que as pessoas gostem mais do filme e faz até com que histórias que às vezes nem eram as mais grandiosas, fiquem mais grandiosas pelo envolvimento que o público criava com os personagens carismáticos e fantásticos e marcantes que a Disney criava. Pra mim, desses 3 fatores, só tem um fator que Mundo Estranho acerta em cheio e vai muito bem, que seria na parte da animação. Mundo Estranho, ele consegue sim ter uma boa animação, que consegue mesclar estilo, trazer estilos diferentes de animação, e isso me agrada bastante. Como, por exemplo, quando o filme começa com um gibi abrindo, colocando algo mais cartunesco. Eu gosto dessa estética. E quando muda para a estética que o filme vai seguir ao longo do filme todo, também me agrada bastante. Acho uma boa animação, fluida, bem feita, no padrão que a Disney consegue entregar. Tanto no mundo normal, quando eles realmente entram no mundo estranho. É um mundo que poderia ter mais vida, poderia ser mais vivo, ter mais bicho, poderia ter mais criaturas, deixar um universo mais rico e mais interessante, que fizesse com que a gente quisesse revisitar ele. Mas em questão de animação, tudo ali é interessante, chama sua atenção e você quer ver mais daquilo. Até no ponto dos personagens, outro ponto que a animação também vai muito bem. Cada personagem tem características muito próprias, tanto na parte física como na parte de vestimenta. E isso acaba também sendo muito bom, porque ele consegue fazer com que quem está assistindo o filme crie uma certa relação com os personagens, marque de certa forma. Se o roteiro não consegue deixar os personagens marcantes, você não consegue lembrar tanto deles, a parte do visual que a animação dá pra eles acaba marcando mais do que o roteiro consegue entregar, mas a parte do roteiro eu entro mais na frente. Então a animação como um todo, eu gosto de como dá vida pros personagens, dá vida pro universo. Eu também gosto bastante das cores, como quando eles estão fora do mundo estranho, tem bastante diversidade de cor, bastante destaque do verde, uma cor azul também, as cores mais neutras, mas de um ponto onde parece algo até mais na realidade. E quando entra no mundo estranho, tem bastante destaque do laranja, do vermelho, e isso acaba até um pouco do azul em alguns momentos, e isso aqui também acaba criando uma boa dualidade do mundo estranho pro mundo, entre aspas, real. E isso é muito legal, é muito interessante ver como a animação trabalha isso. Então, em questão de animação, é o ponto dos 3 que eles conseguem bem. Apesar de eu achar que poderia ser mais criativo no ponto do design dos monstros, acho que poderia ser mais marcante, mais criativo. Alguns são um pouco genéricos e poderia ter mais monstro, que eu acho que também poderiam ter investido mais nisso. Mas
Como a parte de criatividade não foi das melhores nesse filme, pelo menos na parte da animação como um todo eu gostei e gostei das cores. Mas aí tem outros dois fatores que são, na minha opinião, até mais importantes que a animação. Óbvio, a animação é fundamental, mas pro filme funcionar melhor, a história, os personagens precisam funcionar bem. E aí é que começam os problemas, começando pela história. A história é uma história até certo ponto simples e é nada original. E até aí tudo bem. Qual história hoje em dia é original? A maioria das histórias é uma cópia de coisas que já aconteceram. E o Mundo Estranho é diferente. Quando você entrar nesse filme, você vai ver referências a vários tipos de filme de exploração. Mas acho que o filme que mais fica visível aqui como referência é Viagem ao Centro da Terra. A premissa é muito importante, é muito parecida, não é importante, é parecida. Viagem ao Centro da Terra, eles vão lá pro centro da Terra, descobrem o centro da Terra, e aqui eles vão pra uma viagem também pro centro da Terra. Os plots são parecidos e algumas mensagens, algumas coisas que eles brincam dentro da história são parecidas. A referência clara do Mundo Estranho à viagem no centro da Terra. E aí entra o ponto, porque quando o filme entra na sua história, ela não tem nada de tão original, ela não tem nada tão de inovador, e isso eles não conseguem desenvolver bem a história, não conseguem sair só da parte de não ser original. A parte de se desenvolver uma história própria, eles não conseguem trazer uma história super envolvente, super interessante, que te prenda ali. E aí a gente entra no ponto das mensagens, e aí é a parte mais genérica possível. Se a história como um todo já parece completamente genérica, a parte da mensagem também é. Porque quando você para pensar nesse tipo de filme, existem mensagens que são óbvias que vão acontecer. E em filme da Disney também. Mensagem como, por exemplo, mensagem de família, mensagem de pai e filho, a parte de conectar tudo isso. Isso tem tudo nesse filme. Essas mensagens estão ali, de uma forma que não é bem construída, não é bem desenvolvida e não consegue te fisgar como a Disney normalmente faz. E quando você entra no centro da Terra, você imagina algumas mensagens como a parte de trabalhar como a gente cria nossa relação com a parte da natureza, a parte de como a natureza é importante pra gente, como a gente deve se preocupar mais com o meio ambiente. São mensagens que normalmente essas histórias, elas caem. E o Mundo Estranho também traz. E nenhuma delas é bem desenvolvida. Ela não é bem construída, bem desenvolvida, e você não cria uma ligação com isso também. Que é bem estranho, porque normalmente as mensagens que os filmes trazem, a Disney consegue sempre trabalhar muito bem e marcar bastante. Aqui, nem isso eles conseguem. Assim como a história, as mensagens, as viradas, tudo que o filme traz, nada é criativo, nada é inventivo, nada é bem desenvolvido, nada é bem construído, a ponto que a história, ela é horrível? Não. Ela é ruim? Alguns pontos eu acho que são ruins sim, mas de modo geral, ela é mais uma história genérica, sem desenvolvimento e que não consegue te prender do que realmente uma história terrível. Eu acho que o pior é que você vê um potencial ali, um potencial ainda mais vendo a Disney conseguindo trabalhar essa temática. Você vê que a Disney poderia trabalhar melhor essa temática. Então é uma história mediana, de modo geral, genérica e esquecível, e que é um grande desperdício de modo geral. Mas a gente chega nos personagens, que é o terceiro ponto que eu falei lá. Porque se a animação funciona muito bem e a história não funciona tão bem, se os personagens forem bons, cativantes, envolventes, eles podem fazer com que essa história genérica fique mais interessante. Você pode querer rever essa história não tão criativa porque você se apaixonou pelos personagens. E também não é isso que acontece aqui. Tem dois personagens que eu gostei bastante no filme, que eu achei eles super legais de se ver. Um é um personagem que aparece dentro do Mundo Estranho. Esse personagem, visivelmente, a Disney criou para vender boneco. Eles até fazem essa piada dentro do filme. Um personagem fala, eu quero comercializar você. E o outro personagem é um cachorro. Qual que é a relação desses dois personagens? Nenhum dos dois fala. Mas os dois em tela são muito legais de se ver. O cachorro, sempre que ele aparece é legal ver o cachorro em tela. É muito difícil eu não gostar de um cachorro. E ele em tela acaba funcionando, fazendo as coisas dele. E o outro personagem ele tem um certo carisma sem falar nada. Mas o filme não tem só esses dois personagens, tem vários personagens. Tem um pai e um filho, o pai e o pai dele, tem a mãe da família, tem uma tripulação com vários personagens. É tão mal utilizado os personagens do filme que da tripulação de todos, acho que tem dois personagens só que tem nome realmente. O resto, nem nome eles têm. Uma personagem que ela meio que uma hora tenta virar a vilã do filme, ela não funciona bem também, porque não foi construído para ter aquela virada, a gente não sente nada. E a relação dos personagens, ela é tão genérica e tão parece sem vida para se construir ali, que você não se relaciona com nenhum deles. Nenhum tem carisma, nenhum tem envolvimento. Alguns são até um pouquinho chatos de se acompanhar, porque não são tão envolventes. Então os personagens não funcionam, fazendo com que a história, que já é genérica e esquecível, fique até, não vou falar pior, mas menos envolvente. Então, dos três pilares, assim, para a história da Disney normalmente funcionar, só a animação realmente é um pilar forte que funciona bem. A história é genérica e esquecível. Os personagens também são genéricos, alguns são ruins, só que de todos são esquecíveis, fazendo com que a mensagem que o filme tem não funcione bem, fazendo com que a história não funcione melhor, e o filme em alguns momentos
fique até um pouco arrastado. Porque se você não se preocupa com os personagens, não se preocupa com a história, infelizmente, ao longo do filme, ele vai ficando mais chato e arrastado porque você não tá se importando com o que tá acontecendo. No fim, Mundo Estranho tem sim bons pontos, como por exemplo a animação, como por exemplo um potencial de história, um potencial de personagem, um potencial de mensagem. Mas ele mais falha no que ele poderia trazer de bom do que realmente traz coisa boa. A sensação que eu tive quando eu saí do filme não foi, nossa, que decepção, foi, esse não parece um filme da Disney, sendo que é um filme que é, de modo geral, bem fraco. Concluindo, Mundo Estranho é um filme que tem sim um potencial de história, potencial de personagens e potencial de universo, mas nada disso é realmente bem utilizado ali. Tem quase nada eu posso dizer que é terrível nesse filme, mas nada também eu posso dizer que é realmente bom. E de modo geral, quando eu faço uma análise completa, esse mais parece não ser um filme feito pela Disney do que um filme feito pela Disney. E tanto que eu não tenho vontade de rever, eu não quero mais ver nada desse universo porque nada me interessa. E infelizmente foi um filme chato, cansativo por quase todo ele. E por isso que eu fecho o filme Mundo Estranho com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Mundo Estranho? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.